Olá, querido irmão, querida irmã, tudo bem? Que a graça do Senhor seja contigo, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo mais uma vez ao Em Dia com a Palavra. Eu sou o pastor Mateus e aqui estamos para compartilhar um pouco mais da Palavra do Senhor aos nossos corações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, ative a notificação e compartilhe esse vídeo desde já com seus amigos, vizinhos e familiares, para que outras pessoas também sejam alcançados e edificados pela palavra de Deus. Nós estamos falando sobre hábitos espirituais, comportamento que nós precisamos desenvolver na nossa vida cristã para viver uma vida saudável espiritualmente e crescer e se fortalecer na nossa vida, na nossa caminhada com o nosso Deus. E hoje eu queria falar sobre um hábito muito importante, que é a oração. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Aqui é um texto, uma fala do próprio Jesus, incentivando o seu povo, os crentes, a orarem. Para cada oração há uma resposta. Ele diz: o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Essa é a promessa que ele nos deu, que quando nós oramos, nós obteremos respostas para aquilo que nós estamos orando. Então ele nos incentiva a essa prática da oração. Nós sabemos que a oração é muito importante, mas se eu te perguntar se você ora todos os dias, quanto tempo que você ora, e se eu te pedir para você, nas horas que você ora, você excluísse aquelas orações básicas de antes da refeição, por exemplo, quanto tempo sobra? Quanto tempo você tem usado, gastado em oração? Qual a importância que a oração tem na nossa vida? Será que nós levamos a vida de oração a sério? Sabendo que é um instrumento de Deus, sabendo que Deus nos deu oração para nos comunicarmos com Ele? Será que temos valorizado esse período, valorizado essa graça que é a oração? A oração é a forma de comunicarmos com Deus, de abrir nosso coração, de mantermos uma relação com Ele. Como nós temos visto, estudamos na semana passada, a forma de Deus falar conosco é através da meditação na palavra, e a forma de nós falarmos com o nosso Deus é através da oração, onde nós nos abrimos e colocamos diante de Deus as nossas dificuldades. Na oração nós colocamos diante do Senhor os nossos anseios, a nossa adoração, os nossos pedidos, a nossa ação de graças. Claro que a oração não muda a vontade de Deus, mas a oração nos ajuda a nos conformar, a nos ajustar diante da vontade de Deus. A meditação na palavra e a oração são complementares. Nós lemos e buscamos a vontade de Deus, e isso nos instiga e nos ensina a orar diante e de acordo com a vontade de Deus. E quanto mais nos aprofundamos nessa comunhão com o nosso Senhor, nossa oração é transformada e nós começamos a desejar o que Deus deseja, amar o que Deus ama. Todos os que caminharam com Deus na história, eles consideraram a oração como algo primordial. Como Davi, por exemplo, nos Salmos, ele diz que ansiava estar na presença de Deus. Jó orava continuamente pelos seus filhos. Outras mulheres na Bíblia, como Ana e Raquel, oraram para que Deus as abençoasse e abrisse seus ventres. Esther orou pelo seu povo, Neemias orou pelo seu povo. E tantos outros oraram em busca da graça de Deus sobre as suas vidas.
Na história também temos um personagem importante chamado Martinho Lutero. Ele, do seu dia, quanto mais atividades ele tinha a fazer, mais tempo ele gastava em oração, porque ele sabia que a oração, a busca constante do Senhor, era mais importante do que qualquer tarefa que ele tinha a operar no seu dia. A oração é um hábito que deve ser desenvolvido ao longo da nossa vida. Precisamos diariamente aprender a orar. E a Bíblia nos orienta sobre o que pedir e como orar, como pedir, para que nossa oração seja atendida. Algumas orientações bíblicas básicas. Primeiro, nós não podemos fazer orações egoístas. Tiago vai dizer que nós oramos e não recebemos, porque oramos mal para nos encher dos nossos motivos ou da nossa própria, ou para esbanjar em nossos motivos egoístas. Também não podemos orar com vaidade, achando que no falar palavras bonitas, Deus vai nos abençoar só por causa das palavras que nós temos usado. Também o Evangelho de Mateus fala sobre não usar vãs repetições, aquelas orações repetidas como mantras, como se Deus fosse ouvir só porque está sendo repetido. E a Bíblia nos orienta que antes de pedir, precisamos nos confessar nossos pecados antes de orar a Deus. A Bíblia diz que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso nós precisamos nos confessar antes de pedir. A confissão tem que ser um dos primeiros atos da nossa oração. E uma outra orientação que a Bíblia nos diz: antes de orar, precisamos nos reconciliar com as pessoas que estamos em conflito ou brigados. Na oração que Jesus nos ensinou, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, nós precisamos pedir perdão e liberar perdão. E nós precisamos orar com fé, não duvidando. Nossa oração tem que ser confiante, sabendo que Deus vai nos responder. Não da forma como nós desejamos, mas na forma que nós precisamos. E não ore contra a vontade de Deus. Por isso é tão importante que a nossa oração seja guiada pela palavra. Se nós orarmos algo contrário à vontade de Deus, podemos ter a certeza que não será cumprido. Aprenda a orar diante ou de acordo com a vontade de Deus. A oração é um hábito que precisamos desenvolver. A oração não é só pedir a Deus, mas é falar na certeza de que nós somos ouvidos. Orar é ser ouvidos pelo Senhor Todo-Poderoso. E isso é um privilégio. Então não abandone esse privilégio de falar com o seu Pai, com o seu Deus, na certeza de que Ele vai nos atender, porque nós somos seus filhos. E Ele sempre está pronto a nos ouvir e a buscar o melhor para nós. Continue firme nessa comunhão com o nosso Deus. Ore, busque crescer nesse hábito da oração e da comunhão. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de encerrarmos, gostaria de fazer um convite. Se você tem sido abençoado por essas mensagens, convido a estar aqui conosco presencialmente também. Estamos na Avenida Tancredo Neves, número 525, aqui no bairro Nacional, em Contagem. Temos cultos às terças, quintas, domingos, de manhã e à noite, e você será muito bem-vindo para ouvir e compartilhar da palavra juntamente conosco. Que Deus te abençoe sua família, em nome de Jesus.